Gyutani é um completo solitário que se dedica ao campo da medicina. Por outro lado, ele é um médico incrível que conduziu diversas pesquisas e experimentos para criar curas para diversas doenças. Você pode estar pensando por que ele faz tanto esforço para inventar novos medicamentos, e isso porque ele perdeu sua irmã mais nova devido a um tumor por causa de um tratamento mal sucedido. Devido a isto, Ji trabalhou demais até a morte. Literalmente, ele faleceu aos 31 anos de idade apenas para isso. Ao receber uma segunda chance de vida em outro mundo, ele acorda no corpo de um menino de 10 anos e não tem escolha a não ser para se encaixar em um novo mundo ao qual ele agora pertence. À medida que ele gradualmente se torna um deus da farmacologia, tudo começou em algum momento no século XX com um professor deprimido chamado Gyutani, que estava no livro Guinness de Recordes Mundiais como o digitador mais rápido do mundo, com uma velocidade impressionante de 350 palavras por minuto. No entanto, ele não se importa com esse título, pois a única coisa com que ele se importa é criar os remédios mais insanos de todos. Sua secretária entra em seu escritório para lhe dizer que um representante farmacêutico chegou para levar todo o crédito por sua nova pesquisa porque ele não tem tempo para apresentá-la mundialmente como esperado. Ele não se importa sobre o reconhecimento e manda sua secretária deixá-lo sozinho enquanto trabalha. Ele olha a foto dele e sua irmã quando eram crianças e percebe que não come nada há 48 horas. No dia seguinte ele continua sua dieta saudável sem alimentos, mas seu corpo não consegue mais acompanhar a fome extrema. Então ele finalmente decide comer alguma coisa. Enquanto come, ele lembra de ter perdido a irmã mais nova por causa do remédio que deram a ela. Não funcionou desde então. Ele se tornou a pessoa suja e deprimida que era e se dedicou totalmente a descobrir novos remédios para que nenhuma outra criança como sua irmã morresse muito jovem. Por mais que seja demais perigoso, especialmente para nós, seres humanos frágeis. E depois de criar seu último remédio, Kanji adormece e Sleep-kun toma a iniciativa de levá-lo para outro mundo porque não há como o caminhão levá-lo ao escritório. Horas depois ele acorda no corpo de um jovem nobre com sua esposa material de cabelo rosa feito depois de chegar ao seu sentidos. Ele abriu as janelas e ficou extremamente chocado ao perceber que estava em um mundo completamente diferente quando finalmente acalma sua família. Chamada Charlotte informa que seu nome é Mestre Pharma, nome completo Pharma de Medicis, que é inteligente o suficiente para concluir que provavelmente morreu devido ao excesso de trabalho e agora sua alma reencarnou no corpo de Pharma logo após Charlotte trazer um pouco de água morna para limpar seu corpo. No entanto, ela ficou confuso ao notar uma marca em seu corpo, pois se parecia com a marca sagrada do pânico. Theos, o deus da medicina. Charlotte cai de joelhos preparando-se para aceitar a bênção de sua santidade enquanto ele explica que é apenas uma queimadura que se forma quando um raio passa pela pele. Porém ela está convencida de que é um sinal de pânico. Theo o protegeu dos raios momentos depois. Pharma pede a Charlotte para contar tudo sobre sua vida. Ela revela que a família de Medicis é uma grande casa aristocrática do Império S-Flu, uma casa de fazendas reais que ela começa levando-o à galeria de sua família, onde ele vê os retratos de seus familiares começando com seu pai Bruno de Medicus, que é um nobre, seguido por sua mãe Beatrix e sua irmã mais nova Blanche. Mestre Bruno detém o posto de arquiduque, um posto concedido a nobres de habilidade particularmente notável. Por último ele é apresentado ao retrato de seu irmão mais velho, P, que atualmente está estudando no exterior, no máximo faculdade de prestígio no mundo da medicina. Ele quer aumentar sua contagem de tramas enquanto descobre como a medicina pode desencadear o desenvolvimento da trama entre os humanos porque ele é um homem nobre de cultura. Charlotte revela ainda que o mestre tem grandes expectativas para ele e P não apenas como faras, mas também como praticantes de artes divinas feitos milagrosos que certamente devem ser chamados de obras dos deuses. Infelizmente Pharma não consegue se lembrar de nada sobre isso, que preocupa Charlotte a um nível totalmente novo, porque a habilidade de usar as artes divinas é a marca da nobreza. Ela entra em pânico porque ele poderia fazer isso tão facilmente antes, e percebendo que está em ótima situação, Pharma tenta lembrar a composição molecular da água sob a química: 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Segundos depois, sua cicatriz se ilumina e, para sua surpresa, ele produz água do nada. Ele não tem ideia de como controlá-lo, então joga-o pela janela apenas para descobrir que encharcou Charlotte completamente. De qualquer forma, ela diz que a água está incrível e ele regou as ervas do jardim para ela. Charlotte vai se trocar e Pharma começa a experimentar suas habilidades
Ele descobre que sua mão esquerda tem uma habilidade de criação de substâncias e sua mão direita tem o poder de eliminá-lo. Ele só poderá fazer isso desde que conheça a estrutura química. Na biblioteca, ele repassa o conhecimento que aprendeu anteriormente, mas esqueceu o conhecimento médico da Terra de séculos atrás. Depois, Pharma se junta à sua família para jantar. Ao ver como eles são uma família feliz, ele sente que estava em boa forma e sabia que estava destinado a viver esta vida a partir daquele momento. Depois de comer, seu pai testa Pharma, fazendo algumas perguntas como se ele estivesse em um concurso de bingo de perguntas sobre ciências. No dia seguinte, ele continua suas aulas com Eleanor, sua tutora de artes divinas. Eleanor imediatamente nota que algo está errado com Pharma e que ele parece uma pessoa completamente diferente. Seu comportamento mudou e seu charme adorável se foi. Pharma se recupera quando culpa o raio, dizendo que sua memória está confusa desde aquele dia. Eleanor diz que, nesse caso, eles vão pular a farmacologia e revisar os fundamentos das artes divinas. Ela começa explicando que cada um deles tem um guardião, uma divindade. Para ele, seu irmão e pai, é Penicteus. Também existem 5 atributos das artes divinas: fogo, água, ar, terra e nenhum. Pharma entende todos eles, exceto nenhum, e Eleanor explica que é um atributo fora do padrão tecnicamente. Faz parte da lista, mas não é visto há pelo menos 300 anos. A instrutora pergunta, então, o que alguém que poderia criar qualquer substância seria, e ela responde que seria um deus ou um monstro. Quando é hora de praticar, ela fica desapontada ao ver que Pharma nem tem sua varinha, uma vara que amplifica o poder divino e controla as artes divinas. Agora que ela menciona isso, ele lembra que havia uma ao lado de sua cama, mas por hoje Eleanor lhe empresta a dela. Ela diz a ele para enfrentar Dovtreon e lançar uma lança de água, mas o desavisado prodígio não tinha ideia do que ela estava falando. Então ela mostra a ele como se faz. Quando é a vez de Pharma, ele acidentalmente aproveita uma água incrivelmente forte, um tornado que afasta Eleanor, e pela primeira vez vemos o potencial de suas habilidades. Eleanor se pergunta como ele conseguiu fazer tal coisa, então ela testa seu poder com seu medidor divino. Para sua surpresa, Pharma quebra todos os limites. Depois, Eleanor vê a marca brilhante em seu ombro e imediatamente diz a ele para manter tudo em segredo, principalmente para seu pai. Momentos depois, os dois voltam para a mansão. Enquanto Eleanor está fazendo algo engraçado com as mãos, Pharma descobre que pode ver os ferimentos de alguém quando eles piscam em uma espécie de luz azul. Quando ele identifica a causa corretamente, a luz azul pisca em branco, deixando Eleanor chocada. Eleanor determina que Pharma possui o olho divino de Penictel, incapaz de processar que um humano tem esse poder. Eleanor começa a pirar, ela também percebe que Pharma não tem sombra, deixando-a ainda mais assustada. Então, ela começa a chorar como uma louca e corre em direção ao mato. No dia seguinte, Pharma descobre por Bruno que Eleanor está com febre alta e quer parar de ensiná-lo. Dito isso, seu pai pergunta se isso tem algo a ver com ele, o que Pharma nega. Ao saber disso, seu pai ordena que ele entregue uma carta e um remédio para ela. Antes de entregá-los, Pharma prepara o remédio certo para a febre alta, pois o remédio de seu pai nada mais é do que uma bebida energética estúpida. Quando Pharma chega, Eleanor está vestindo um traje de guerreiro de metal com uma aura roxa saindo de seu corpo. Ela implora que ele poupe sua vida, mas Pharma esclarece que só está ali porque foi uma ordem do pai e dá a ela o remédio e as instruções sobre como usá-los quando ela se acalmar. Pharma diz a ela que quer continuar estudando com ela, como se tudo estivesse normal. Logo, Eleanor volta a si e usa o remédio ao perceber que Penicteus é um deus benevolente sem nenhum registro de prejudicar humanos. Eleanor se encontra com Pharma no dia seguinte, mas ela ainda usa a armadura de braço para proteção. No entanto, Eleanor diz a ele que continuará trabalhando como sua tutora, explicando melhor que, se ele não puder controlar seu poder, poderá trazer destruição ao Império, e ela terá que responsabilizá-lo. Depois que ela agradece a Pharma pelo remédio, os dois começam o treinamento com a ajuda do tutor que ele criou com sucesso, invocando enormes ondas, chuva forte e um iceberg gigantesco. No dia seguinte, Pharma usa o olho divino de Penictel para diagnosticar as condições médicas de seus servos. Ele começa a reunir os materiais e ferramentas necessários para criar medicamentos. Primeiro, ele produz um líquido branco pegajoso e o coloca dentro de um copo.
Depois, com a ajuda de sua magia, ele prepara o resto dos materiais necessários para completar a pomada. Logo após, Pharma dá a pomada para Charlotte e distribui os outros remédios para o resto de seus servos, fazendo-os chorar. Charlotte explica a ele que a medicina avançada não é algo que plebeus como eles possam pagar. Após ouvir isso, o agricultor percebe que a medicação em seu tempo é apenas algo que pessoas com um estatuto social mais elevado podem pagar, o que o deixa triste. Naquela tarde, a indústria farmacêutica ainda está pensando na triste realidade da disponibilidade de medicamentos nessa época. Ele diz a Charlotte que fará o possível para disponibilizar remédios para todos, independentemente das condições sociais. Isso faz seu servo se sentir genuinamente feliz. Na manhã seguinte, Pharma se junta à sua família no café da manhã, mas imediatamente percebe que Blush não está por perto. De repente, seu pai o informa que sua irmã mais nova foi infectada por varicela, e ele não pôde vê-la por 3 semanas. Quando seu pai saiu, a indústria farmacêutica usou sua magia para criar o remédio para a varicela. Ele então entrou furtivamente no quarto de Blanche, que conta ao irmão dela como está enojada consigo mesma, pois tem inchaços por todo o corpo. Ela até diz a ele que o pai deles ficará chateado se souber disso. Pharma diz a ela para manter isso em segredo, enquanto ele a convence a tomar o remédio que ele preparou para curar sua doença. Blush começa a expressar sua recusa em tomá-lo, pois afirma que é muito amargo. Pharma coloca o remédio dentro de um macaron para que ela não sinta o gosto amargo. Blanche pergunta ao irmão se está tudo bem para prosseguir, e Pharma confirma, porém, ele avisa que existem alguns medicamentos que não podem ser tomados usando o mesmo processo, então ela deve sempre perguntar a ele primeiro. Quando Blush lhe diz que o remédio para sua doença ainda não foi descoberto, Pharma mente e diz a ela que viu isso em um livro. Depois que Pharma interrompe sua irmã de coçar a varicela e acaba falando do vírus, Blanche diz a Pharma que gosta de como ele se transformou em um irmão doce e amoroso. As palavras dela lembram Pharma de sua irmã mais nova em sua vida anterior, fazendo-o chorar. Depois de uma semana, Blanche está completamente curada, e Bruno se surpreende com a rapidez com que ela recuperou o fôron. Pharma decide criar um microscópio simples Leo Yoke. De repente, um de seus servos interrompe e diz a ele que Bruno quer conhecê-lo. É revelado que eles foram convocados para verificar o estado de saúde da Imperatriz. Quando Pharma pergunta a seu pai por que a Imperatriz os convocou, ele percebe que seu pai está com tosse forte. Ele tenta diagnosticar a condição de seu pai com seu olho mágico, mas seu pai fala com ele antes mesmo que ele possa fazer isso. Na chegada, eles são recebidos pelo médico-chefe da corte, chamado Claude. Aparentemente, a doença da Imperatriz Elizabeth II já está em seu pior estado. Bruno não perde tempo e entra na sala onde estão os melhores médicos de sua geração, reunidos para curar a doença da Imperatriz. Bruno se aproxima da cama da Imperatriz doente, e esta é a primeira vez que Pharma vê o rosto de sua Imperatriz. Imediatamente, Bruno ordena que Pharma traga os materiais que ele precisa. Bruno recebe uma pequena quantidade do suco de tomate da Imperatriz para teste. Depois de descobrir usando sua magia, eles concluem que a Imperatriz em breve será vítima da doença. Bruno então pede a Pharma para ajudá-lo a criar um tratamento que é basicamente apenas uma anestesia para aliviar a dor e o sofrimento da Imperatriz. Pharma ouve Claude convocar um padre e percebe que estão planejando fazer um ritual de eutanásia. Pharma usa seu olho mágico para diagnosticar o problema além da enorme trama da Imperatriz e descobre que ela tem tuberculose, ou o que eles chamam de fazendeiro surdo branco. Pharma percebe que está em uma situação muito difícil para curar a Imperatriz, e um movimento errado pode permitir que a doença prevaleça. Todos contemplam um bebê chorão, irritantemente barulhento, chamado Prince Louie, que aparece e parece pensar que seu choro vai ajudar sua mãe, mas está apenas causando ainda mais danos cerebrais. Pharma então reúne coragem e pede permissão à Imperatriz para curá-la. Runo e Claude são inicialmente contra a ideia. No entanto, a Imperatriz permite que ele faça isso. Pharma não perdeu tempo e se trancou para tomar o remédio, embora seu pai o impeça de prosseguir. Bruno, sendo a pessoa mais inteligente do palácio, decide intervir em vez de deixá-lo completar o remédio. Bruno diz a ele que o remédio não existe, mas Pharma insiste que sim e diz ao pai que ele também deveria tomar. Bruno então decide lutar com ele usando sua magia, mas Pharma simplesmente o domina.
Depois de ver o caderno de Pharma e a marca do pânico Tel, Bruno começa a entender gradativamente coisas que lhe permitem continuar criando o medicamento à medida que ele o observa tomar o remédio. Bruno se pergunta se ele é mesmo seu filho, e Pharma diz que se considera assim. Título: logo após Pharma entrar na sala da Imperatriz usando máscara facial e trazendo o remédio, fazendo os nobres suspeitarem dele. Primeiro, ele tentou explicar a doença à Imperatriz, mostrando a amostra de escarro à Imperatriz usando o microscópio de Leu e Hulk, estupefato ao ver criaturas dele. A Imperatriz então ordena que Claude o veja por conta própria. Claude fica surpreso ao ver isso, mesmo referindo-se às costas inteligência artificial como bugs. A curiosidade do nobre é acionada, então eles exigem ver por si mesmos. Pharma explica à Imperatriz que seu corpo está sendo infectado por bactérias, ensinando-lhes algumas coisas sobre microbiologia. Não muito depois, Pharma começa a explicar como a Imperatriz deveria tomar o remédio, revelando que ela tem que tomar por 6 meses. Pharma declara para todos que está colocando sua vida em risco para garantir que a Imperatriz tenha um tratamento seguro e eficaz, deixando Bruno secretamente orgulhoso dele. Pharma bebe seu próprio remédio primeiro para mostrar a todos que ele não pretende fazer mal à Imperatriz. Ao ver seu gesto com grande determinação, a Imperatriz decide bebê-lo, logo depois que os nobres lotaram a Pharma para perguntar a ele sobre seu Liu Ai Hulk, quando começam a afirmar que é uma incrível arte divina. Pharma diz a eles que é apenas um dispositivo que qualquer um pode criar. Depois disso, a Imperatriz olha para Bruno e sorri para ele porque ele criou um filho maravilhoso. Ao voltar para casa, Bruno relembra todas as suas lembranças com Pharma, percebendo que não se tornou um bom pai para ele. Quando chegaram, ele deu o mesmo remédio para o pai e disse que ele poderia tomar se quisesse. Bruno então diz a ele que, se for a vontade do pânico Tel, ele deveria segui-la. Pharma revela ao pai que, embora ele tenha o conhecimento para tomar vários medicamentos, sua perspicácia ainda é superficial e não refinada. Portanto, ele deseja continuar aprendendo com as experiências de seu pai, fazendo Bruno se sentir genuinamente feliz. Eles voltam para sua mansão onde sua família espera por eles há 3 meses. Pharma e Bruno começaram a trocar conhecimentos e informações sobre muitas doenças que Pharma aprendeu. Então, soube por seu pai que um contingente da Faculdade de Medicina exigia conhecer a receita do remédio da morte branca. Pharma disse ao pai que o remédio poderia ser feito sem o uso das artes divinas e que ele o disponibilizaria ao público muito em breve. Isso surpreendeu muito seu pai, e Pharma até disse a ele que coisas tão importantes deveriam ser do conhecimento de todos. Por outro lado, Bruno alerta Pharma que, com suas habilidades e crenças, algumas pessoas tentarão eliminá-lo. Ele até revelou que há uma conversa no palácio de que alguém trouxe intencionalmente a morte branca para prejudicar a Imperatriz. No entanto, a indústria farmacêutica discordou da ideia, pois a probabilidade de desenvolver a morte branca por exposição a uma pessoa infectada é de apenas 10%. Bruno se pergunta como ele sabe dessa informação. Pharma evita a pergunta, dizendo ao pai que tem um encontro com a Imperatriz. Quando Pharma chega ao palácio, Noah diz a ele que a Imperatriz está planejando dar a ele uma recompensa. Pharma não está tão interessado, o que deixa Noah bravo com ele. Noah não para de interrogar Pharma sobre o objetivo futuro que pretende alcançar. Pharma revela que quer abrir uma farmácia que atenderia ricos e pobres, nobres e plebeus. Logo depois, Pharma fala com a Imperatriz sobre como o remédio a ajudou a se recuperar e começa a contar a ela suas preocupações em ser a Imperatriz do palácio novamente. Felizmente, a palavra de Pharma a ajuda a ganhar confiança. Quando Pharma se despede dela com suas palavras de despedida, a Imperatriz se lembra do amor de sua vida, e então ela se enche de alegria novamente. Vários meses depois, a Imperatriz voltou ao trono e convidou Bruno e Pharma para participar de um encontro especial. Pharma fica chocado por estar na presença das pessoas mais nobres do palácio. Seu pai recebeu várias recompensas da Imperatriz, incluindo um distintivo real. Pharma é até recompensado pela Imperatriz para ter sua própria farmácia na capital real. No dia seguinte, vários artesãos profissionais chegam para ajudá-lo a construir sua farmácia. Elanor chega para ajudá-lo a decidir, e Pharma desenha o projeto que deseja para sua farmácia. Durante a construção, o chefe do projeto pergunta que nome ele quer dar ao prédio. Pharma sugere o nome, Farmácia do Mundo Paralelo, e o chefe pede ao criador da placa para fabricá-la para a farmácia.
No dia seguinte, enquanto Eleanor e Pharma estão conversando, Veron chega e se apresenta como chefe da guilda farmacêutica da gripe S e da indústria farmacêutica. Ele começa a intimidá-lo, insultando a credibilidade de sua farmácia. No entanto, Eleanor está lá para silenciar Veron com seu olhar mortal, e ele sai imediatamente. Momentos depois, os preparativos dentro da farmácia estão concluídos. No entanto, Pharma enfrenta outro problema, que é encontrar as pessoas certas que o ajudarão a administrar o negócio. Ao ouvir isso, Charlotte se oferece como voluntária para fazer parte de sua equipe. Pharma permite que ela faça parte disso, e Charlotte comemora como se tivesse ganho na loteria. Assim que Pharma volta para casa, ele percebe que seus servos se reúnem para se despedir de Cedric, que acabou de se demitir do emprego por causa de seus pés. Cedric quer continuar trabalhando se seus joelhos melhorarem. Pharma decide curá-lo e contrata-lo. Pharma pede permissão ao pai para contratar Cedric para sua farmácia, o que Bruno permite. Por outro lado, seu pai tem outra surpresa para ele. Bruno pede a Simon que traga o baú de moedas de ouro para Pharma, que ele pode usar como capital para administrar seu próprio negócio. Pharma está muito feliz com isso e expressa sua gratidão ao seu pai. Quando chega o dia da inauguração, Pharma compartilha a missão e visão de sua farmácia com o público. Mal sabia ele, enquanto fazia seu discurso de abertura, que sua família estava secretamente escondida em uma carruagem, observando-o. Assim, ele abriu oficialmente a farmácia do mundo paralelo. Um mês se passou e as coisas não estavam acontecendo como Pharma esperava. Eleanor explica que ele deveria esperar isso, pois os plebeus estão acostumados a comprar medicamentos em lojas antigas, enquanto os nobres simplesmente chamam um médico quando precisam. Enquanto Pharma, Eleanor e Cedric discutiam a estratégia para administrar a farmácia de forma eficaz, Charlotte chega com os resultados de 100 pessoas na capital, provando que, apesar de seu pobre status, sua mente é tão brilhante quanto a dos nobres. Charlotte revela que, pelas impressões dos plebeus, eles têm medo do selo imperial, estão cansados de lidar com os nobres, intimidados pelos guardas, não confiam no proprietário ser uma criança e acham os preços muito altos. Após isso, todos fazem um brainstorming e tentam planejar soluções para os problemas. Momentos depois, um cliente regular, um Gizer, chega para comprar um doce que contém vitamina C. Pharma percebe que 2 indivíduos mascarados são seus pais disfarçados. Pharma os recebe com alegria e até faz um tour detalhado de sua farmácia para eles. Quando Bruno pergunta sobre o trânsito na farmácia, Beatrice sugere uma estratégia para impressionar o público vendendo cosméticos baratos. Pharma não concorda totalmente com a sugestão, e Beatrice é alertada por Bruno sobre as desvantagens de usar cosméticos. De repente, os pais da indústria farmacêutica começam a flertar entre si. Sua conversa é interrompida por um mordomo loiro que liga para uma emergência quando descobre que Pharma é uma criança nobre. Pharma descobre que o colapso de Chloe é devido à sua extração extrema de suco de tomate, impulsionada pelos padrões de beleza do K-pop. Ao perceber que seu desejo levará à morte dela, ele decide criar cosméticos saudáveis para Chloe. Quando Pharma inventa o cosmético perfeito, ele o experimenta em si mesmo, fazendo-o parecer mais jovem. Em seguida, ele explica por que seus cosméticos são melhores do que os produtos tóxicos no mercado atual. Uma semana se passa, e Chloe volta à farmácia do mundo paralelo para obter seus cosméticos. Pharma começa a dar palestras sobre raios ultravioleta, mas Chloe é a única interessada. No dia seguinte, a farmácia começa a vender oficialmente cosméticos, junto com uma estratégia de fraude criptográfica. As mulheres ficam loucas pelo líquido branco e pegajoso da Pharma. Chloe volta com suas amigas, mas os cosméticos estão esgotados. Eleanor oferece diversificar o negócio de cosméticos sob seus cuidados, e Pharma concorda. Ao visitar a loja de cosméticos, Pharma vê uma das mulheres mais atraentes da cidade, que trabalha para Chloe. Após uma pesquisa liderada por Charlotte, as impressões negativas sobre a farmácia do mundo paralelo mudam. Pharma é parabenizado por seus funcionários. No dia seguinte, Pharma encontra a Imperatriz para apresentar seus produtos de beleza. A Imperatriz já sabia e fica zangada por não tê-la consultado primeiro. Pharma se desculpa e compensa com seu novo produto, o brilho labial medicinal. A Imperatriz ordena a erradicação de cosméticos tóxicos do mercado e pede a Pharma que aumente os preços de seus produtos. Dias depois, a família de Pharma vai para o litoral.
Bruno visita o território do Império, e Pharma encontra Blanche e Charlotte construindo um castelo de areia. Blanche pede permissão para provar a água do mar, cansada do líquido corporal salgado do irmão. Ele não gosta da ideia, mas Blanche e Charlotte ativam seu charme de anime para obter sua aprovação. Pharma, sem escolha, permite que elas vão até a água do mar. Ele decide aproveitar a brisa do mar com Eleanor, que está pronta para compartilhar sua torta de manga e pêssego. Pharma fica nervoso e distraído com lembranças de sua irmã mais nova em sua vida passada, revelando uma promessa não cumprida. Blanche pede permissão para provar a água do mar, cansada do líquido corporal salgado do irmão. Ele cria uma atmosfera nostálgica, mas Sean tenta roubar a cena. Charlotte quer salvar Blanche, mas sua tentativa de spam no botão de grito falha. Pharma salva Blanche com seu poder divino, criando um bueiro no mar. Eleanor fica chocada com a habilidade de Pharma. Após o incidente, Pharma percebe a preocupação de Charlotte. Ela se ajoelha, oferecendo-se para ser usada da maneira que ele quiser como compensação. Pharma recusa, e Charlotte expressa seu remorso por colocar a vida de Blanche em perigo. Pharma consola Charlotte, e Eleanor elogia seu poder e agradece por salvar Blanche. No entanto, sacerdotes sagrados fofocam sobre Pharma, vendo-o como uma ameaça. No dia seguinte, a farmácia retoma as atividades, com um aumento significativo de clientes. Pharma nota clientes suspeitos com capuz, mas eles saem sem explicação. Mais tarde, uma carruagem sem cavaleiro ataca a farmácia do mundo paralelo, destruindo o primeiro andar. Pharma chega e descobre o estrago, enquanto Bruno fica furioso e Pharma se mostra triste pela situação. Ele não quer pular para conclusões sobre os suspeitos, e Bruno lembra-o de estar sempre vigilante diante dos inimigos dispostos a qualquer coisa para derrubá-lo. Quando Pharma vê Cedric começando os reparos na farmácia, percebe o quanto ela foi danificada pelos atacantes. Cedric também usa seu feitiço de purificação para remover o cheiro desagradável trazido pela carruagem. Felizmente, o laboratório da farmácia permaneceu intocado. Ao discutirem sobre a distribuição de remédios, um senhor de meia-idade chega para ajudar na reconstrução da farmácia destruída. Pharma expressa sua gratidão aos voluntários e à comunidade. Subitamente, uma senhora angustiada pede ajuda, afirmando que seu pai perdeu a consciência. Pharma parte imediatamente com ela a cavalo. Durante a viagem, ela revela querer montar, mas com apenas um cavalo disponível, Pharma esclarece a limitação. Ao chegar à colina mencionada pela garota, ela desaparece e não há sinal do pai inconsciente. Pharma se vê cercado por pessoas suspeitas vestindo túnicas brancas. Eleanor anteriormente havia informado a Pharma sobre o papel dessas pessoas do templo, conhecidas por levar crianças recém-nascidas às divindades e selecionar futuros governantes. Salomão, o grande inquisidor do templo, confronta Pharma, questionando se ele é a criança sem sombra. Pharma descobre que são do templo e estão ali para julgá-lo por sua aparente condição. Pharma é submetido a uma série de acusações, e Salomão ordena sua rendição. Contudo, a situação revela-se uma armadilha quando a indústria farmacêutica quebra o feitiço de restrição, chocando os asseclas de Salomão. Ataques de fogo e gelo são lançados contra Pharma, mas ele anula os ataques com seus múltiplos atributos elementais. Salomão ordena que seus asseclas ataquem Pharma, mas Pharma responde com um poderoso feitiço defensivo. Pharma impede Salomão de levar a cabo um plano prejudicial a ele próprio, revelando a marca do pânico em seus ombros. Salomão percebe que Pharma é a reencarnação do Pânico Tel e se ajoelha diante dele. Pharma, usando seu olho mágico, identifica uma fratura grave em Salomão. Embora hesite, Pharma decide realizar uma operação para salvar sua vida. Meses depois, Solomon, agora bispo, visita a farmácia com presentes e desculpas, revelando que cuidou dos relatórios sobre a criança sem sombras. Pharma recebe um dos tesouros sagrados, a varinha mágica chamada Fanak Robôs, reconhecida como seu mestre legítimo. Pharma realiza um feito mágico ao flutuar enquanto a segura. Pharma expressa sua gratidão a Salomão. Antes de partir, Salomão presenteia Pharma com um talismã que suprime seu poder divino, permitindo-lhe ter uma sombra novamente. Pharma explica que deseja viver sob o sol como as pessoas normais, e Salomão compreende. Blanche quer comprar melões enormes para ser como um comerciante local, mas Charlotte explica que levará tempo para suas plantações crescerem. Enquanto Pharma passa por uma farmácia local, ele ouve fofocas sobre a farmácia do mundo paralelo.
Pharma descobre que os locais são restritos pela guilda. Ele expressa o desejo de estabelecer uma nova guilda e pede a Cedric que prepare os documentos necessários. Pharma está determinado a fazer com que as farmácias locais vendam seus medicamentos. Eleanor está preocupada com a adesão das farmácias locais à nova guilda, mas Pharma está decidido. Ele aprendeu com seus erros passados e não quer sobrecarregar-se novamente. Um farmacêutico local, Pierre, está frustrado porque sua filha não se recupera com remédios caseiros. Pharma percebe a situação e oferece ajuda. Enquanto isso, a única guilda existente na capital realiza uma assembleia geral, liderada por Veron. Eles discutem como a farmácia do mundo paralelo prejudica seus negócios. Veron alega que eles têm agendas ocultas e revela ser a pessoa por trás do incidente da carruagem. Ele proíbe os membros da guilda de se envolverem com a farmácia do mundo paralelo. Pharma, no entanto, descobre Pierre levando sua filha para a clínica mais próxima. Pierre relutantemente aceita a ajuda da farmácia do mundo paralelo, apesar das ameaças de Veron. Pharma o conduz até a clínica avançada e inicia um diagnóstico para a filha de Pierre, Mary, revelando que ela tem um forte resfriado. Pierre não conseguia acreditar que era apenas um forte resfriado. Pharma explicou que era devido a um vírus chamado gripe, mas percebeu que suas explicações científicas não eram compreendidas. Tentando simplificar, Pharma administrou o remédio correto para a filha de Pierre. Na noite seguinte, Pharma percebe Pierre triste do lado de fora de sua farmácia destruída. Pierre explica que, após revelar a verdade sobre a farmácia do mundo paralelo, a guilda tomou suas mercadorias e licença comercial. Pharma sente pena e revela que recebeu permissão da Imperatriz para estabelecer sua própria guilda. Ele oferece a Pierre uma nova chance. No dia da reabertura da loja de Pierre, uma grande multidão o recebe com lágrimas de alegria. Pharma proporciona a Pierre uma oportunidade para continuar seu trabalho como farmacêutico. Bruno, após um estranho pesadelo, compartilha o café da manhã com a família de Médicis. Pharma nota que seu pai parece descansado. O mordomo entrega uma carta do filho mais velho de Bruno, indicando que a visita pode ser adiada. Enquanto Beatrice, Bluss e Charlotte têm conversas triviais, Bruno informa a Pharma sobre o grande evento atacadista no país, alertando sobre uma estranha epidemia na ilha de Pan que exterminou cerca de 1000 colonos. Bruno informa que os principais pesquisadores da área médica que estudavam a doença morreram, indicando que a doença é contagiosa. Embora a epidemia tenha terminado, os navios da ilha infectada chegarão ao próximo evento na capital real. Pharma pergunta ao pai sobre amostras dos corpos infectados, mas Bruno diz que tudo foi incinerado. Pharma teme que a doença seja a peste negra e ordena que seu pai peça a P o esboço do que eles viram sob o microscópio. A corte real discute recompensar Pharma, mas a Imperatriz acredita que ele está possuído por um ser supremo. Eleanor encontra Pharma preocupado com a pandemia, e Charlotte entrega o esboço solicitado. Pharma descobre que é a peste negra. Pharma inicia um movimento preventivo, estabelecendo um posto de quarentena no porto. Ele informa seu pai e desenvolve um medicamento chamado Levlin, um antibiótico contra a bactéria causadora da peste negra. Pharma distribui o remédio pela capital real. Após informar a Imperatriz, Pharma dá a Pierre um microscópio composto. Pharma verifica os medicamentos preparados por Pierre e sai para prevenir a peste negra. A Imperatriz elogia seus métodos de quarentena. Eleanor incentiva Pharma, lembrando de seu sucesso anterior. Enquanto eles inspecionam navios no porto, Sailor merchantes impacientes causam tumulto. A Marinha do Império, liderada por Jean, intervém, ameaçando afundar navios que não cooperarem. Jean adverte os Sailor merchantes e surpreende Pharma por ser o capitão. A equipe naval está pronta para agir, e Pharma observa a situação tensa no porto. Dispostos a cooperar e seguir a ordem do Império, a tensão diminui, e Pharma continua suas tarefas. Logo após, ele agradece ao velho Gezer por sua intervenção e expressa preocupações sobre a doença. Ada informa a Pharma sobre um incidente na vila de pescadores, onde navios evitam a fiscalização e utilizam a aldeia como portal secreto. Há também pessoas com sintomas da doença na área. Pharma decide verificar a aldeia imediatamente. Utilizando sua habilidade de voar, ele chega rapidamente. Sua varinha age por conta própria, levando-o ao destino. Ao chegar, encontra os aldeões saindo da aldeia, mas ele os impede de sair. No entanto, os aldeões suspeitam que ele é um espírito maligno e preparam-se para machucá-lo.
Pharma usa seu poder para cercar a aldeia com uma camada de gelo, impressionando os aldeões. Pharma mostra seu distintivo real, acalmando os aldeões, e explica seu plano de segregação com base na gravidade dos casos. Ele garante que o cuidado será priorizado para quem precisa. Enquanto isso, a Marinha Real identifica um navio se aproximando. Jean suspeita que seja o renegade procurado, confirmado pelo velho Gezer. Após verificar, encontram todas as pessoas a bordo mortas, resultando na decisão de afundar o navio. Pharma lida com a situação no vilarejo de pescadores, agradece à população e parte para o local onde estão as pessoas infectadas pela peste negra. Ele distribuiu o remédio antecipadamente. Enquanto ele se prepara para lidar com as pessoas infectadas, as notícias da peste negra na capital real chegam. Pharma decide ir ao hospital isolado. Um homem chamado Professor Casper oferece ajuda, mas é ignorado, pois estaria se aposentando em breve. Outra senhora informa que o presidente a convoca. Pharma chega ao hospital e encontra homens com máscaras de pássaros gerenciando a situação. Um deles alerta que uma criança como ele não deveria entrar naquele lugar. Um dos comandantes de Salomão reconhece Pharma como a reencarnação do Pânico Theos, informando a seus lacaios sobre Pharma. Ele pede permissão para verificar os pacientes, pois Pharma pode não ter conhecimento suficiente. Pharma, diagnosticando a peste negra, identifica 12 pacientes infectados, com 2 já falecidos. Ele ordena a busca de pessoas na aldeia e a queima de sua carruagem à noite. Enquanto Eleanor prossegue com os relatórios de inspeção, Bruno informa a Imperatriz sobre os intrusos e a possível chegada deles à capital real. Charlotte distribui máscaras para os cidadãos. Pierre recebe amostras e descobre a relação com a peste negra. Os intrusos causam tumulto na capital real, liberando esquilos voadores. Pharma encontra cavaleiros sagrados e descobre sobre os intrusos e a carruagem desaparecida. Os intrusos libertam os esquilos voadores. Pharma incumbe os sacerdotes de cuidar deles após a recuperação. Bruno relata à Imperatriz sobre os intrusos e a possível conexão com a Morte Branca. Charlotte alerta sobre os esquilos voadores. A explosão ocorre quando os intrusos invadem a capital real. Pierre alerta sobre os roedores como portadores do surdo negro. Pharma ordena tocar os sinos para alertar a população. Bruno revela o envolvimento da Holanda e suspeita de Cus de Sade como mentor. Os intrusos e guardas reais travam uma batalha. Salomon chega e sela as artes divinas dos intrusos. Pharma chega à capital real, vendo os esquilos voadores. Pharma se junta ao pai enquanto os guardas reais interrogam os intrusos. Pharma percebe uma presença sinistra no telhado de sua farmácia. Bruno percebe a presença de Cus e o segue, enquanto Charlotte e Cedric voltam para a farmácia. Cus os avista e decide atacá-los. Cedric sente um cheiro estranho e segue Charlotte para dentro da farmácia. Pharma e seu pai, ao perceberem a situação, vão verificar. Pharma encontra Cedric e Charlotte em estado crítico. Para ganhar tempo e curá-los, Bruno decide enfrentar Cus sozinho. Entretanto, os ataques de Bruno são ineficazes. Descobre-se que toxinas foram colocadas nos corpos de Charlotte e Cedric. Pharma, usando sua habilidade, remove as toxinas, mas seu pai desmaia devido ao ataque de Cus. Enfurecido, Pharma dá um soco em Cus. Cus revela seus planos malignos de usar produtos químicos para prejudicá-los, mas Pharma decide eliminar a ameaça usando todo o seu poder. Ele cria um pilar mágico com magia de purificação divina, eliminando o vírus no ar e controlando a infecção viral. 2 meses depois, a Imperatriz convoca uma celebração para declarar o fim da pandemia. A farmácia do mundo paralelo reabre, trazendo alegria a todos. O velho agradece por sua ajuda no porto. Pierre e Solomon entram na farmácia, enquanto Eleanor elogia Pharma e Charlotte dá as boas-vindas aos clientes do mundo paralelo. Finalmente, Pharma encontra felicidade genuína em sua nova vida, encerrando o anime. Os espectadores são convidados a curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder futuros vídeos. Até a próxima vez!